Tudo bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Já é o quarto sábado que nós estamos aqui reunidos para uma exposição doutrinal e gostaríamos que fosse mais um debate do que uma exposição. Mas para que haja debate é preciso que haja primeiro uma exposição do assunto. Mas eu acredito que mais no final nós possamos voltar a esses pontos e possamos ter debate, não é? Porque eu sei que a gente está falando aqui muita coisa e que fica também muita dúvida. E é preciso que a gente tenha um tempo para que vocês possam participar mais, debater, fazendo perguntas, e a gente procura responder de acordo com a obra que nós estamos lendo, que é o Juízo Final e a Babilônia Destruída, de Emanuel Swedenborg. E, como eu falei já algumas vezes, há muito mais coisa aqui nesse livro do que a gente pode abordar em uma hora de exposição. Fazendo uma recapitulação, na nossa primeira videoconferência, há 4 semanas, nós tratamos, em primeiro lugar, da ideia de Deus. E nós tratamos da ideia de Deus porque, como vimos, essa é a ideia fundamental. É a mais importante de todas as ideias. E dela depende não só as ideias de religião que nós possamos ter, mas todas as ideias, né, de nossa existência, de nosso caráter, de nossa moralidade e assim por diante. Quer a gente queira, quer não, a ideia de um ser supremo, criador, ela está como pano de fundo em todos os pensamentos, em todas as ideias, em todas as emoções nossas. É algo muito forte que a gente não pode ignorar, mesmo no caso de uma pessoa que não crê em Deus e que nega a Deus, ele tem ainda a ideia de Deus permanente, para que ele possa se opor, não é? Porque até para ele ser ateu, ele precisa de ter um Deus para ele ser contra. Então, nós vimos, primeira reunião, a ideia de Deus. E vimos que a ideia justa de Deus é que esse Deus criador, ele veio ao mundo e se fez carne, e se manifestou e andou entre nós. Portanto, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a expressão da divindade, é nele que se incorpora plenamente a divindade, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, e vimos que para essa ideia de Deus ser justa, ela precisa ser focalizada em uma pessoa humana, uma pessoa que ao mesmo tempo humana e divina, né? O Senhor Jesus Cristo é essa pessoa. E esse é o centro de toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Essa é a mensagem principal, que o Senhor Deus veio ao mundo, ele se manifestou, é Emanuel, Deus conosco. Isso nós vimos na nossa primeira reunião. Na segunda, nós entramos no assunto especificamente do juízo final. E nós vimos 3 tópicos, que são os 3 primeiros tópicos do nosso livro, e esses tópicos foram: primeiro, o dia do juízo final não deve ser entendido como sendo o dia da destruição do mundo. As procriações do gênero humano na Terra jamais cessarão, e o céu e o inferno procedem do gênero humano. Como esse foi um assunto bastante longo, se alguém não participou e se interessar, pode baixar o conteúdo da exposição toda no site do Johnny, o Arcano Celeste, que lá tem um link e vocês vão encontrar esse material que nós abordamos aqui. Lá. Quando nós apresentamos essa primeira exposição sobre o juízo final, com esses 3 tópicos, uma coisa que nós vimos é que há muitas interpretações baseadas no sentido literal da Bíblia, e essas interpretações levam a ideias, vamos dizer assim, infantis, né? Ou até ideias impossíveis a respeito do que seria o fim do mundo, do que seria o Apocalipse. Entre essas passagens da letra da palavra, do sentido literal da palavra que fala do Apocalipse, nós listamos aqui algumas que são incongruentes, né, entre si. Há uma série de impropriedades. Nós não podemos tentar aplicar literalmente tudo que é dito a respeito
do fim dos tempos, do juízo final, do Apocalipse. Nós citamos aqui, citando o versículo da palavra, alguns exemplos disso. Como, por exemplo, quando fala que quando Jesus vier, todo olho o verá, mas ele também fala que o reino de Deus não virá com aparência exterior, ou seja, não será visível. Então, aparentemente, há uma contradição, e essa contradição só é resolvida quando nós olhamos essas passagens pelo seu sentido simbólico, seu sentido espiritual. Isso foi, então, no segundo tópico nosso, a segunda videoconferência. Na terceira, que foi a semana passada, nós voltamos ao ponto que é uma doutrina fundamental da nova igreja, que é a fé salvífica. Nós vimos um pouco sobre o que é fé, sobre o que é uma fé histórica, fé falsa, né? A fé verdadeira é a fé no Senhor Deus Jesus Cristo como único Salvador. A fé histórica é a fé que é baseada no que outra pessoa lhe fala, então não é uma fé que depende do conhecimento. E vimos, em resumo, que a fé é o reconhecimento interno da verdade. A fé não é uma persuasão que a pessoa adquire ou que a pessoa formula para si. A fé não é essa confiança cega em alguma coisa, como as pessoas imaginam. É uma certeza de algo incerto, não é? Então, a fé é o reconhecimento interno da verdade. O Senhor dá essa iluminação para que você possa reconhecer a verdade quando vir a verdade. E hoje nós voltamos ao tópico novamente do juízo final, porque nós estamos fazendo uma alternação entre o juízo final e as doutrinas fundamentais. E os três tópicos que nós vamos ver hoje são: todos os que nasceram homens e morreram desde o começo da criação estão ou no céu ou no inferno. Então, todos os que nasceram homem desde o começo da criação e morreram estão ou no céu ou no inferno. Segundo, o juízo final deve ocorrer onde estão todos reunidos, assim, no mundo espiritual e não na terra. E o terceiro ponto, o juízo final acontece quando é o fim da igreja. E o fim da igreja vem quando não há nela mais caridade, quando não há mais fé, pelo fato de não haver caridade. São três assuntos que nós vamos desenvolver agora em detalhe. E começando então do primeiro tópico, todos os que nasceram homens e morreram desde o começo da criação estão ou no céu ou no inferno. Por que Swedenborg faz essa afirmação no livro? Porque há ideias que são distantes dessa. Nós veremos, antes de começar a abordar esse assunto, nós vemos que um outro ponto que vimos na vez anterior, a última, que o céu e o inferno procedem do gênero humano. Os que estão no céu ou no inferno, todos eles foram um dia homens nesse mundo. Então, o céu procede do gênero humano. E como todo homem, quando morre, ele continua vivendo, por isso, depois da morte, ele vai viver eternamente ou no estado ou em outro estado, no estado feliz ou no estado infeliz, que é aquele estado que ele escolhe para si enquanto vive nesse mundo. E todos eles estão, então, nesse plano espiritual, ou no céu ou no inferno. E nós temos que entender que quando nós usamos a expressão céu ou inferno, nós estamos usando uma terminologia para que a gente possa identificar melhor esses estados espirituais, porque são ideias muito mais complexas. Quando fala céu, a gente entra naquela ideia primária que a gente recebe desde a infância da religião, que é um lugar nas nuvens, onde as pessoas ficam vestidas de branco e tocando harpa, etc., né? Ou inferno, como se fosse um lago de fogo e as pessoas ali sendo atormentadas, sendo torturadas por Deus. Então, embora essas ideias acompanhem essas palavras, quando nós falamos céu e inferno, mas nós vemos que céu é algo muito mais que isso, e inferno também é muito mais que isso. O inferno é um lugar de tortura, Deus não tortura ninguém, e o céu não é esse lugar entediante que as pessoas vão ficar tocando harpa eternamente. Há vida, há uso, há função, há trabalho em todos os lugares na vida eterna. E cada pessoa vai poder desenvolver o seu potencial. Aquilo que ela adquiriu e desenvolveu para si aqui, ela vai continuar desenvolvendo na vida eterna, seja para o bem ou seja para o mal.
A diferença é que os que vão desenvolver esse potencial para o bem vão estar no estado feliz e os que desenvolveram para o mal vão estar no estado de contínua frustração, de onde vem a infelicidade deles e de onde vem a autotortura, porque a pessoa vai querer fazer o que é mal e não vai poder fazer mais. E esse desejo, essa cobiça de fazer o mal, é como se fosse um fogo que queima por dentro. Mas não existe um lago de fogo onde Deus joga ninguém e a pessoa fica ali fritando e pedindo para sair de lá. São ideias bem primárias que o livro Céu e Inferno ele aborda bem e, de certa maneira, dá uma certa tranquilidade quando a gente sabe que não tem um caldeirão de fogo esperando porventura, por nós, se nós não agirmos corretamente aqui. Bom, quando então os escritos, as obras de Swedenborg afirmam que todos os homens que nasceram e morreram desde o começo da criação estão ou no céu ou no inferno, ele faz uma afirmação que destoa da crença comum. Nós vamos pegar exemplo da crença comum a respeito disso, porque nas igrejas cristãs se acredita que as almas devem ir, sim, para o céu ou para o inferno, mas somente depois do juízo final, que antes disso, ninguém vai para lá. A maior parte dos cristãos acredita literalmente nisso, que as pessoas ficarão dormindo em um determinado lugar. E essa crença é antiga, tem até um termo grego que se aplica a esse local, me parece, onde as pessoas vão dormir até uma determinada época. Ou seja, a pessoa pode viver 4, 5, 10 anos aqui, pode ter vivido 10, 15 anos e está dormindo há 5, 6, 7 mil anos esperando esse hipotético dia de um juízo final. Então, a maioria dos cristãos acredita que eles despertarão quando morrerem, dormirão e depois despertarão quando ouvirem o som da trombeta e voltarão à vida natural, retomando os seus corpos. Mesmo que esses corpos já tenham sido, como diz o Swedenborg, mesmo que já tenha sido roído pelos vermes e comido pelos peixes, ou reduzido inteiramente a pó. Eles acham que os elementos vão se juntar e vão recompor seus corpos e eles vão entrar de novo nos seus corpos por uma ação da divina providência. Aliás, uma ação fora da ordem, porque os corpos, nós sabemos, são feitos de elementos da natureza. Os elementos que fazem parte do meu corpo hoje, daqui a 100 anos, vão estar fazendo parte do corpo de outra pessoa, quando voltar o pó e desintegrar. Então vai haver um problema, uma certa dificuldade aí científica, porque de bilhões de pessoas que viveram na Terra vai ter que ter elemento natural para compor todos eles. E os elementos não podem estar em 2 corpos ao mesmo tempo e assim por diante. Também algumas outras religiões, não necessariamente cristãs, ensinam que os espíritos voltarão à matéria, mas não necessariamente nesse mesmo planeta ou não necessariamente nos mesmos corpos, que é a doutrina da chamada reencarnação. Eu sei que essa doutrina em si, ou debater, é um ponto em si polêmico. E nós não vamos debater, não vamos entrar nesse assunto hoje, mas nós esperamos, depois dessa série, mais adiante, a gente possa abordar esse tema da reencarnação. Mas é interessante só fazer uma observação que, quando você examina a história do Espiritismo, e o melhor livro para isso é o livro do Sir Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes. Ele escreveu a História do Espiritismo. Aliás, ele matou o Sherlock para se dedicar a estudo religioso. E aí ele escreveu a História do Espiritismo. Ele pegou desde as primeiras experiências mediúnicas, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, e escreveu o livro. E, aliás, o primeiro capítulo do livro dele, ele fala de Swedenborg. E ele diz que Swedenborg foi o primeiro médium. Mas nós podemos ver adiante que há uma diferença muito grande entre o que a gente normalmente considera médium e o papel que Swedenborg teve. É um assunto em si também muito vasto, mas por enquanto eu gostaria de afirmar só que o papel de Swedenborg é diferente do papel de um médium. Mas então, Conan Doyle, quando ele escreveu a História do Espiritismo, desde o seu começo e até os dias dele, naquela época não se falava no Espiritismo em reencarnação. No livro dele, que talvez seja 400 páginas, não me lembro agora,
ele fala de todas as experiências, todos os contatos, e como começou e que desenvolveu, e os espíritos falavam com as pessoas, não menciona reencarnação. Por quê? No começo do espiritismo não havia ensinamento de reencarnação. Esse ensinamento entrou depois, já quando vem o Allan Kardec, que é pseudônimo do francês. Aí começa a falar de reencarnação, mas no começo não havia. Então nós vamos notar, pela própria história do espiritismo, que a ideia da reencarnação é incorporada depois na linha doutrinária do espiritismo. Isso aí está no próprio historiador do espiritismo. E essa ideia, então, é importada e anexada à doutrina espírita. Por quê? Aí a gente volta a Swedenborg, que diz que o espírito fala aquilo que está na mente da pessoa. Ou seja, aquilo que a pessoa quer ouvir, o espírito que vem para ensinar o homem vai ensinar aquilo que o homem quer aprender. Porque cada contato que a pessoa tem com o mundo espiritual, ele associa com pessoas semelhantes a ele. As pessoas que são semelhantes em afeições. Existe uma homogeneidade de afeição entre a pessoa nesse mundo e o espírito. Então, se a pessoa busca o contato com os espíritos vão quase que totalmente concordar com aquilo que está na mente das pessoas. E aí, quando a pessoa crê em reencarnação e consulta algum espírito para falar de reencarnação, aquele espírito vai ensinar sobre reencarnação. Ou se a pessoa não crê, aquele espírito vai ensinar outra coisa, porque a pessoa, de certa maneira, ela seleciona o canal pelo tipo de afeição ou crença dela. E é por isso que, aos poucos, a ideia da reencarnação entrou em alguns seguidores espíritos, importando das religiões orientais, e essa ideia foi sendo incorporada aos poucos. Os outros escritores do espiritismo, depois, eles já incorporam essa ideia, por exemplo, André Luiz e outros, já é talvez como a doutrina principal do espiritismo, mas não era. No começo, o núcleo do espiritismo era conversar com os espíritos, eles falarem sobre como é o mundo espiritual e aconselhar sobre a vida. E é interessante que, se você pega os primeiros relatos, os primeiros contatos de espíritos com pessoas, é muito semelhante ao que o Swedenborg fala no Céu e Inferno. E é por isso que o Conan Doyle fala que Swedenborg foi o primeiro médium, é uma conclusão dele, que a gente discorda. O segundo capítulo ele dedicou a vou usar um termo bem agressivo, mas atacar a nossa igreja. Porque ele fala que a nova igreja deixou de seguir os passos do seu fundador e não ensinou o contato com os espíritos, não ensinou o meio de unidade. Primeiro, o Swedenborg não é fundador da nova igreja. A nova igreja é baseada na palavra de Deus. Ele simplesmente transmitiu doutrinas, mas ele mesmo não criou a igreja. Em segundo lugar, Swedenborg não ensina contato com espíritos, ele fala, aliás, no seu livro Céu e Inferno, número 249, que falar com espírito é muito perigoso, porque então os espíritos passam a saber que estão no homem, porque, de modo geral, os espíritos estão associados à mente do homem sem saber em que homem eles estão. Mas quando o homem fala com eles, então os espíritos passam a saber. E os espíritos que gostam de obsedar o homem, então vêm, possuem e obsedam o homem. E daí entra no perigo muito grande quem fala com os espíritos. Não é? Então existe um perigo muito grande. É por isso que no Velho Testamento o Senhor proibiu contato com os espíritos, porque pessoas de mente simples que eram facilmente induzidas podiam ser desviadas por qualquer espírito que viesse e falasse. Mas realmente os espíritos eles estão limitados àquilo que o médium sabe e que a pessoa sabe. É por isso que dificilmente vocês verão um caso em que o espírito descobre coisas, ou descobre número, ou adivinha coisa que o médium já não sabe. Por quê? Existe uma limitação muito grande aí, uma dependência, né? O que o espírito fala daquilo que o médium quer dizer, aquilo que o médium já sabe. Mas fechando parênteses aí sobre o espiritismo, eu falei disso porque nós falamos de reencarnação, né? E reencarnação é ensinado e defendido hoje principalmente pelo kardecismo, né? E a gente pode voltar nesse assunto depois, se vocês quiserem. Mas eu quero falar sobre reencarnação, que é o seguinte: quando o cristão, o evangélico, eles atacam, né? Ou acusam o espírita de crer em reencarnação, né? Eles não percebem que eles também creem em reencarnação. Porque se a pessoa crê que ela vai dormir, depois ela vai sair da sepultura e entrar no corpo, é uma reencarnação. Ou seja,
Eles estão esperando uma reencarnação, embora seja no seu próprio corpo. No dia do juízo final, no dia que se tocar a trombeta, ele retoma o seu corpo. É uma reencarnação também, tão impossível quanto. Porque, na verdade, quando o Senhor ressuscitou, houve um milagre, aconteceu em Jerusalém, que diz que muitos viram mortos saindo do túmulo e andando pela cidade santa. Por causa dessa visão que era simbólica, as pessoas ficaram, então, nessa ideia de que elas vão despertar no dia do juízo, mesmo que o corpo tenha sido, como diz aqui Swedenborg, mesmo que tenha sido reduzido a pó, mesmo que tenha sido incinerado, eles acham que vão se reunir e levantar da tumba novamente. E é até uma razão porque muitas pessoas não gostam da ideia de cremação, porque acham que isso vai dificultar, não é? O processo de entrar no corpo novamente e sair da tumba. Como se o mesmo Deus que fosse poderoso para levantar da tumba também não reunisse a cinza para fazer o corpo se levantar, né? Mas dentro dessa teoria de que eles têm que voltar aos corpos, né? Faz sentido se eles não querem ser cremados, porque eles querem que o corpo... É mais ou menos como os egípcios, que ainda que o corpo ficasse vazio, todo cheio de essência, aroma e folhas, etc., e perfume, eles achavam que aquela casca ali ia ser tomada outra vez pelos faraós e outros que iam retornar o corpo, reencarnar, ou ressuscitar algum dia. Mas o fato é que essas duas crenças de que ou a pessoa reencarna no corpo, ou reencarna em outro planeta, né? Ou em outros corpos, ou a crença de que a pessoa retoma o seu corpo, as duas estão baseadas no mesmo ponto, que é a vida reside no corpo material. Ou seja, você precisa de um corpo material para ter vida eterna, o que é um absurdo. Porque se o espírito crê que ele precisa de um corpo eterno para ter sucessivas reencarnações e assim ele vive eternamente, mas desde que esteja num corpo material, né? Os evangelhos também, ele precisa de um corpo para poder subir nas nuvens ao encontro de Jesus, como falou o apóstolo Paulo, né? Num corpo transformado, mas ainda o corpo material. Então essas duas crenças, elas precisam necessariamente de um corpo físico, porque a vida é colocada no corpo e não no espírito. Isso é porque a pessoa não reflete, não sabe que a vida da pessoa está no corpo, porque antes ela estava no espírito. Quem recebe a vida é o espírito e não o corpo. Então, se o meu corpo tem vida, é porque o meu espírito tem a vida primeiro e o espírito transmite vida ao corpo. E é por isso que quando o espírito e a alma, eu vou usar aqui esses dois termos como se fossem sinônimos, embora não seja. Mas depois podemos ver uma definição que alma é a região mais íntima e mais alta do espírito, onde Deus habita com o homem. Mas nós vamos usar, como o Swedenborg faz muitas vezes, ele usa indistintamente para significar esse aspecto invisível da pessoa. Então, o espírito é que recebe vida. E o corpo vive porque o espírito vive, não o contrário. Ou seja, se o corpo morre, o espírito continua vivendo, porque a vida está no espírito e não no corpo. Os sentidos que o corpo tem, o sentido de visão, de audição, de olfato, etc., eles estão, na realidade, no espírito. Eles pertencem ao espírito, porque eles estão na mente, não estão aqui na matéria, não estão no corpo, eles estão na mente. É a mente que vê, que ouve, que sente, né, e usa o corpo como instrumento para exercer ou desfrutar desses sentidos. Então, o espírito é que faz uso dos sentidos físicos. Porque, nós lemos aqui sendo bom, porque o homem espiritual, que está em cada homem natural, está em uma forma humana, do mesmo modo que o homem natural. O homem natural, aliás, deriva a sua forma de ser um homem espiritual. O nosso homem espiritual, a nossa alma, ela não é um ser sem forma. Ela não é uma coisa etérea, um vento, embora esse nome tenha sido dado à alma de vento no passado, né? Pneuma, mas a alma é um corpo em forma humana, com membros, com sentidos. Isso é o espírito, ou alma.
né? Então, o nosso corpo ele só reveste essa alma, esse espírito. Por isso, é o homem espiritual que pensa, disse Edemore. É o homem espiritual que pensa e quer, pois o homem natural não pode fazer essas coisas por si mesmo. O pensamento e a vontade são tudo em todas as coisas do homem natural. Sendo assim, é evidente que o homem espiritual é o homem de verdade, enquanto o homem natural é só a roupagem dele para viver aqui no plano material. Mas é claro que o homem espiritual não pode aparecer aos nossos olhos porque nós estamos na matéria. Por uma questão de liberdade de escolha, Deus colocou uma barreira entre o mundo natural e o espiritual para que aqui a gente possa estar em plena liberdade de escolher qual será a nossa vida eterna. Porque se a gente visse anjos e espíritos o tempo todo ao nosso lado, a gente seria constrangido. É por isso, então, que quando acontece a morte, o que de fato acontece é apenas uma separação entre o material e o espiritual. O natural, nós sabemos, é formado de elementos da natureza. Eu não sei quantos elementos, quando eu estudei era 104, 105. Talvez seja mais hoje, mas era cento e tantos elementos, né? Todos os elementos da natureza. Então, todo o nosso corpo ele é formado desses elementos químicos da natureza. E quando há a morte, o espiritual se retira. E é por isso que o natural se torna inerte, porque não tem mais a vida influindo de dentro, e ele se desintegra e volta a fazer parte da natureza, ou seja, ele devolve à natureza os elementos de que ela se compunha aqui. E é por isso que o Senhor falou com Adão, porque tu és pó, e em pó te tornarás. Ele está falando ao corpo físico. Já o espiritual é formado de outra substância, a substância espiritual que nós não podemos compreender. Por quê? Porque nossa ideia material é limitada ao tempo e ao espaço. Nós só podemos imaginar, pensar nas coisas dentro dessas dimensões de tempo e de espaço. Nós não podemos ter nenhuma ideia fora dessa dimensão. Ao passo que o espírito pode. Não só ele pode compreender o que é ausência de tempo e espaço, como também eles nem sabem o que é tempo e espaço, porque para eles não há tempo e o espaço para eles é relativo, que eles podem ir a extremos do universo em questão de segundos, coisa que aqui para a gente é inimaginável, não é? E o tempo também, por isso o espírito, o anjo não pensa no tempo passado ou do futuro, nem que Deus fazia antes da criação, porque eles entendem perfeitamente que não existe tempo quando se fala de Deus, e para eles também não há tempo. Então, o espírito é formado de uma substância que nós não podemos compreender, que é a substância espiritual. Mas, quando a pessoa deixa o corpo e desperta no mundo espiritual, que em geral isso acontece no terceiro dia, depois da morte, e isso está no livro Céu e Inferno, em geral no terceiro dia, a pessoa desperta como se despertasse de um sono, como ela fazia aqui todas as manhãs. Ela acorda e ela vê que ela tem um corpo, né? Ela se toca, ela goza de todos os sentidos e até potencializada, a visão mais perfeita, a audição mais perfeita, o paladar mais perfeito, porque agora ela não está limitada mais pelo corpo material. E é onde muita gente fica surpresa, os que não acreditavam na vida eterna ficam surpresos, depois ficam envergonhados, outros ficam deslumbrados com a beleza de a vida continuar, não é? Mas realmente é assim que tinha que ser, porque tudo que Deus cria, ele cria para a eternidade. E quando Deus criou um homem, tem algo de divino que ele colocou no homem, que ele pode se conjuntar ao divino. Como eu falei, essa região mais alta do ser humano, que é a alma, é o habitáculo de Deus no homem. É isso que faz diferença do animal, porque o animal não tem essa região suprema da mente, que se chama alma. E por isso, pelo fato de Deus poder habitar no homem, ele pode se conjuntar ao homem. O homem pode se conjuntar a Deus. É por isso que o Senhor fala, viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, Deus habita numa região, aliás, é uma região inacessível para nós, mas é a morada de Deus em todo homem. E porque Deus tem essa morada no homem, o homem, por isso, quanto ao seu espírito, ele não pode morrer, porque tudo que pode se conjuntar ao divino vive eternamente.
Então, depois que se deixa o corpo e entra no mundo espiritual, parece a coisa mais lógica, né, da existência, que era assim que tinha que ser. A vida humana não podia ser limitada por um curto espaço de tempo, nem por um invólucro material tão frágil como é esse que nós temos. Então, em geral, fala que no terceiro dia, quando a pessoa é desperta, ela conserva todos os seus sentidos, toda a sua vida consciente, toda a memória, embora essa memória que ela conserva agora é a memória não de particular, mas a memória interior, a memória que guarda tudo que a pessoa viu e ouviu, mesmo quando estava prestando atenção. Porque todas essas coisas, a sua vida consciente, a sua identidade, a sua personalidade, a sua memória, todas essas coisas residem no espírito, na mente. No corpo não fica nada a não ser o que é puramente material. Então a pessoa deixa somente a sua roupa material e ela aparece íntegra ou completa, como ela é no mundo espiritual. Isso quer dizer que, para o espírito, não existe morte como fim, como aniquilação de todas as coisas. Para a pessoa que ressurge da morte, é como se ela, como eu falei, como se acordasse de um sono, com a diferença de que os seus sentidos agora estão muito mais plenos do que antes. E nós lemos no juízo final, como todo homem vive eternamente depois da morte, nunca anjo ou espírito algum pensa na morte. Eles até ignoram o que é morrer. É por isso que quando na palavra se fala morte, os anjos entendem ou a condenação, que é a morte no sentido espiritual, ou a continuação da vida e a ressurreição. Que o homem ressuscite logo depois da morte, que então tenha uma perfeita forma humana, vê-se na obra o céu e o inferno, em muitos artigos. Ou seja, Swedenborg viu e teve a experiência de conversar com pessoas que tinham morrido há pouco tempo e viu que as pessoas estavam vivas. Teve uma situação que ele conversou com um amigo e ele falou com esse amigo que naquela hora eles estavam realizando o sepultamento dele. Ele falou, meu não, do corpo que eu deixei. Porque ele já tinha noção de que aquele que tinha deixado era o corpo, né? E pediu que Swedenborg falasse às pessoas que ele estava vivo, mas ele falou, mesmo que eu diga, eles não vão acreditar. E nós temos um exemplo disso também na letra da palavra, no Evangelho de Lucas, quando o Senhor ressuscita Lázaro, não é? Lázaro ressuscita, os judeus que estavam presentes viram, mas depois eles mesmos desacreditaram e crucificaram o Senhor, porque aquele milagre não transformou o caráter das pessoas. E, aliás, o Senhor contou uma parábola, e nessa parábola é a única parábola que ele cita o nome do Lázaro também. Ele contou a parábola do rico e do pobre. Esse pobre chamava Lázaro. E os dois morreram. E o Lázaro ressuscitou, acordou da morte, ele estava no seio de Abraão, que é uma ideia figurada para representar o céu. E o rico ressuscitou, ou acordou, no lugar de tormento. Então ele viu Lázaro e reconheceu, ou seja, ele tinha a sua identidade, não é? A sua aparência. E ele pediu a Abraão que autorizasse Lázaro que fosse lá tocar com a ponta do dedo a língua, né? Uma gota de água na língua dele, ou seja, um tinha dedo, o outro tinha língua, ou seja, tinha um corpo, porque ele estava naquele tormento. E Abraão fala que havia um grande abismo, que não podia passar para o outro lado, etc. E então o rico fala, mas então manda ele, pai Abraão, na casa dos meus irmãos, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. Aí o Abraão falou, não, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus, devem ouvir a palavra de Deus. Mas o rico insiste e fala, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for a eles, eles crerão. E Abraão responde, se eles não creem em Moisés e nos profetas, não crerão ainda que um dos mortos ressuscite. Dessa parábola que o Senhor contou, que não foi em vão, ele usou aí, nós podemos tirar várias lições. Uma delas é que depois que a pessoa morre, ela não fica dormindo 1000 anos, porque o Lázaro acordou e o rico acordou ainda no tempo de vida dos irmãos dele, não é? Outra coisa é que o corpo espiritual que eles tinham, semelhante ao corpo físico. E também nós temos aquela passagem do Senhor, quando ele fala com o homem na cruz, com o ladrão,
na cruz, quando falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou seja, aquele homem ia entrar no paraíso ainda no mesmo dia. Então, quando a gente fala que quando o Swedenborg fala que, em geral, no terceiro dia a pessoa é desperta, alguns são antes e alguns depois, dependendo da natureza da morte. Porque há um arcano que, enquanto há movimentos quase imperceptíveis no coração, a alma ainda está presente. Ou seja, é porque a alma está presente que o coração ainda tem aqueles movimentos imperceptíveis. Mas a pessoa não tem mais consciência do que está acontecendo com o seu corpo. Mas essa é rotação do livro Céu e Inferno. Então, esse primeiro ponto, nós terminamos aqui, que é: todos os que nasceram e morreram homens desde o começo da criação estão ou no céu ou no inferno. Nós vimos que não existe um outro lugar onde as pessoas possam ir. Não existe a ideia de reencarnação, nós vamos ver mais adiante, esse assunto fica um pouco completo, porque nós vamos ver que, pela letra da palavra, nenhum lugar ensina que haja reencarnação. O único ponto da letra da palavra que é tomado como confirmação da reencarnação é quando Jesus fala que importa que Elias venha primeiro, e quando João vem, Jesus fala, esse é Elias que havia de vir. Mas o que o Senhor está falando ali é o Espírito no poder de Elias, na virtude de Elias, e não que aquela pessoa era outra pessoa. Mas esse é outro ponto que veremos mais adiante. O segundo tópico é: todo homem, depois da vida no mundo, vive eternamente. Ou seja, não há mais morte física para o homem depois que ele deixa esse corpo. Isso é evidente pelo fato de que o homem é, então, espiritual. Nós lemos aqui no livro Juízo Final. É, então, espiritual e não mais natural. E o homem natural separado do homem natural permanece eternamente tal qual é, pois o estado do homem não pode ser mudado depois da morte. Além disso, o espiritual de cada um está em conjunção com o divino. E aquilo que pode ser conjunto ao divino não morre por toda a eternidade, porque o divino está nele e se conjunge com ele. E agora, no número 26 desse livro, ele traz um relato que ele fala o seguinte, número 26. Para que eu soubesse que todos os que até agora nasceram e morreram homens desde a criação do mundo estão ou no céu ou no inferno, tem-me sido permitido falar com alguns dos que viveram antes do dilúvio e também com alguns dos que viveram depois do dilúvio, com alguns da nação judaica, conhecidos na palavra do Antigo Testamento, com alguns que viveram no tempo do Senhor, com muitos que viveram nos séculos anteriores até o tempo presente, e mais, com todos os que eu tinha conhecido na vida de seus corpos, como também com crianças e com muitos dentre os pagãos. Através dessa experiência, fiquei plenamente convencido de que não há um só homem nascido desde a primeira criação desta terra que não esteja ou no céu ou no inferno. Essa experiência, então, fez com que Swedenborg concluísse que existe uma imensidade de seres humanos, agora espíritos, vivendo no mundo espiritual igualmente imenso, todos vivendo segundo as suas afinidades, em grupos ou sociedades, que são agrupamentos conforme as semelhanças. Ele diz, essas sociedades são em grande número, e cada sociedade em seu lugar forma 3 céus, e sobre esses 3 infernos. É evidente, então, que o mundo natural no qual estão os homens nas terras não pode ser comparado àquele quanto ao número de gênero humano. Por isso, quando o homem passa do mundo natural para o mundo espiritual, é como ir de uma aldeia para uma grande cidade. Quanto agora ao segundo ponto, que ele fala, o juízo final deve ocorrer onde estão todos juntos, assim, no mundo espiritual, e não na terra. Nós já vimos na segunda videoconferência que a ideia que se tem do juízo final é que esse juízo acontecerá fisicamente. Tudo acontecerá fisicamente, segundo a interpretação ali, mesmo que haja algumas impossibilidades físicas. O Senhor aparecerá nas nuvens do céu, que virá com os anjos.
ele fará sair dos túmulos todos que já morreram, e eles ressuscitarão, se encontrarão com Jesus no ar, e terão os seus corpos revestidos, e assim, convocados em massa, ele julgará os que viveram bem para o céu e os que viveram mal para o inferno. Nós vimos também que essa crença vem de uma interpretação meramente literal da Bíblia e dessas passagens até paradoxais entre si. Mas nós aprendemos que o sentido da letra da palavra é simbólico, é uma alegoria, é uma parábola. Existe um sentido espiritual. E, segundo o sentido espiritual, pela vinda do Senhor nas nuvens, não se entende a nuvem física, nem a volta física, mas se entende uma aparição do Senhor na letra da palavra. Porque o sentido literal do Velho e Novo Testamento é simbolizado pela nuvem. Então, nuvem aqui representa o Senhor aparecendo no próprio sentido literal da palavra. Isso quer dizer que nós podemos ter lido a Bíblia muitas vezes antes, dezenas, centenas, milhares de vezes, sem nunca ter percebido a ideia de Jesus como Deus ali. Mas no momento que você leu a Bíblia, agora você entende que ele é o próprio Deus. É como se ele aparecesse nas nuvens para você. O sentido da letra da palavra faz ele se manifestar como Deus. Então, nesse momento que você compreende, pela leitura da palavra, que Jesus é o próprio Deus, é a segunda vinda dele para você, individual, pessoal. Antes disso, é como se ele estivesse distante. Mas quando você crê que ele é Deus e você crê nisso por ter aprendido nos evangelhos, no Antigo Testamento, né, que Jesus é a manifestação do ser divino, ali ele está fazendo a sua segunda vinda nas nuvens do céu, ou seja, no sentido literal da palavra. O sentido literal da palavra é comparado à nuvem porque a nuvem tem água e da nuvem cai água na terra, assim como os ensinamentos da letra da palavra são ensinamentos celestes que caem em nossa mente natural para a nossa instrução, para a nossa vida. Por isso a letra é comparada à água em seus vários estados, como nuvem, como poço, como rio, tá certo? Então, o Senhor vir nas nuvens dos céus é o Senhor ser conhecido, ou reconhecido como Deus, na mensagem da própria letra da palavra. A sua aparição na palavra é porque ele é a palavra, ele é o divino vero. O Senhor vir nas nuvens do céu é o sentido da letra da palavra. E a glória é o sentido espiritual que está dentro da letra. Os anjos são o céu onde ele deve aparecer. E também são o Senhor quanto ao divino vero. Portanto, o significado dessas palavras é agora evidente, a saber, que o Senhor, quando o fim da igreja chegar, abrirá o sentido espiritual da palavra, e assim o divino vero pelo qual ele é em si. Por conseguinte, esse é o sinal de que o juízo final está próximo. Ou seja, essa manifestação divina é o tempo do juízo final. Agora, onde acontecerá esse juízo final? Aconteceu no mundo espiritual. Não aconteceu fisicamente na Terra, e já aconteceu. Que o juízo final deva acontecer no mundo espiritual e não no mundo natural ou na Terra, é evidente pelos dois artigos precedentes e também pelo que se segue. Foi mostrado que o céu e o inferno provêm da raça humana e que todos que um dia nasceram e morreram, desde o começo da criação, estão ou no céu ou no inferno. Assim, todos estão lá juntos. Mas nos artigos que se seguem será mostrado que o juízo final acontece no mundo espiritual e já aconteceu. Na verdade, quando a gente fala juízo final, nós aprendemos pelas obras de Swedenborg que já aconteceram 3 juízos, porque o juízo final acontece no final de cada dispensação. Então, houve uma dispensação, o juízo final no final da igreja antiga, da igreja anticrista, na igreja antiga, no final da igreja cristã. Por isso que ele é chamado de juízo final. Outro ensinamento interessante que se aplica a esse tema é que o juízo final se faz não somente quanto aos atos do corpo, mas principalmente se faz quanto às intenções do espírito. Ou seja, nós não vamos ser julgados segundo os nossos corpos, mas segundo o nosso espírito. Todos nós somos julgados segundo as coisas que nós fazemos em espírito. A lei humana julga aquilo que nós fazemos pelo corpo.
a lei civil, ou seja, o Código Civil, o Código Penal, né, eles não querem saber do que você pensa, né, e do que você imagina fazer, porque isso não pertence ao mundo natural. Mas a lei divina, ela se preocupa não só com o que você faz, mas também com aquilo que você tem intenção, ou teria intenção de fazer. Por quê? Porque isso é seu espírito fazendo. Porque aquele que tem desejo de roubar, mas não rouba, porque tem medo da lei, tem medo da punição, tem medo da justiça, tem medo de perder a reputação, esse em espírito, ele está roubando o tempo inteiro. O Senhor Jesus falou isso quando falou, por exemplo, do adultério, que se a pessoa olha para uma mulher com a intenção de adulterar, no coração ele já cometeu adultério com ela. Por quê? Porque é o espírito que comete o pecado. Pode ser com o corpo ou não. Mas se acontece no plano do espírito, aquilo já está feito. Por quê? Porque o espírito é o homem mesmo. Muitas vezes a pessoa não pratica o mal por impossibilidade física, por indigência, por medo, mas no espírito ela está praticando aquele mal o tempo todo. Então é por isso que nós vamos ser julgados quanto ao nosso espírito. E é por isso que foram os espíritos de pessoas que saíram aqui desse mundo que passaram pelo juízo final. Porque é no nosso espírito que está toda a determinação, que está todo o empenho para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E é isso que nós temos a intenção de fazer, pode se materializar em ato ou não. Mas se há a intenção e a determinação do espírito, então nós já podemos ser julgados por aquilo. E outra coisa interessante também que a gente tem que acrescentar é, por isso é só o Senhor que pode julgar. Porque só o Senhor pode conhecer o nosso espírito. Ninguém mais pode nos julgar interiormente. A gente pode julgar, sim, os atos de uma pessoa. Porque a palavra fala, pelos frutos os conhecereis. Então, se nós agimos mal ou agimos bem, nós estamos praticando frutos, ou bons ou maus. E as pessoas têm o direito e até o dever de nos julgar segundo as nossas ações. Mas o julgamento deve parar aí. Nós julgamos os atos e não o espírito da pessoa. Se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno, isso aí é um julgamento que a gente deixa a Deus. Mas nós devemos julgar o comportamento da pessoa, porque nós precisamos viver em sociedade e é preciso que se conheça e reconheça a pessoa conforme o seu caráter. E isso não se faz a não ser com o julgamento das ações. Então, são dois tipos de julgamento. Existe uma ideia, ou um mito no mundo, eu não sei se dentro do cristianismo, que fala que a gente não deve julgar os outros. Isso é errado. Isso não fala na Bíblia. O Senhor fala, com a medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado também. Mas não fala que a gente não deve julgar. Porque em outro lugar ele fala julgar segundo a justiça. Nós temos o dever de julgar segundo a justiça. Se a gente estiver julgando com a medida, com a nossa régua torta, né, com a nossa medida injusta, nós vamos sofrer por isso. Mas nós temos que fazer julgamentos justos. E nós devemos sim fazer esse tipo de julgamento das ações e das palavras da pessoa, não dos pensamentos e das intenções dela. Mas então, como nós somos julgados quanto ao nosso espírito, por isso o juízo final acontece no mundo espiritual. Já aconteceu para aqueles que estavam reunidos lá e vai acontecer para cada um de nós quando nós morrermos e entrarmos no mundo espiritual. Porque existe um juízo individual para cada um de nós. Quando a gente está falando de juízo final, a gente está falando do juízo coletivo, que aconteceu entre 1756 e 1757, e Swedenborg descreveu nesse livro. Mas cada ser humano, quando entra no mundo espiritual, passa por esse juízo. Cada adulto, porque as crianças não estão sujeitas a esse julgamento, elas são inculpáveis, inocentes. É dito que ninguém é julgado como homem natural, diz o número 24 do nosso livro. Ninguém é julgado como homem natural. Por conseguinte, ninguém é julgado enquanto vive no mundo natural. Entenda-se, ninguém é julgado por Deus. Ninguém é julgado pelos anjos enquanto vive no mundo natural. A gente é julgado pela lei civil. Ninguém é julgado enquanto vive no mundo natural, porque o homem está, então, em um corpo natural. Mas cada um é julgado como homem espiritual, quando, portanto, vem para o mundo espiritual, porque, então, ele está no corpo espiritual. E é o espiritual no homem que é julgado, e não o natural, porque o natural não é culpado de falta alguma, ou de crime algum, pois o natural,
O corpo não vive por si mesmo, mas é somente um servo, um instrumento pelo qual o homem espiritual age. Juízo final, número 24. Daí vem também que o juízo se faz sobre homens quando eles deixam o seu corpo natural e se revestem desse corpo espiritual. Nesse corpo, o homem aparece tal qual é, quanto ao seu amor e quanto à sua fé, pois cada um no mundo espiritual é uma imagem do seu amor. Não somente quanto à face e o corpo, mas também quanto à linguagem e às ações. Isso está mais bem explicado no livro Sem Fé, número 481, que diz que quando a pessoa entra no mundo espiritual depois da morte, ela passa por 3 estados. O primeiro estado, a pessoa continua vivendo como vivia aqui, falando exatamente como falava, pensando e agindo. E algumas pessoas nesse estado, primeiro elas entram num certo temor, numa certa piedade por estar agora no mundo espiritual, então ela deseja chegar no céu. No começo ela acorda no mundo dos espíritos, que é o plano intermediário. Então ela leva uma vida uma vida mais comedida, mais refreada, mais santa, mais reverente. Mas depois que ela se acostuma com essa vida nova no mundo dos espíritos, ela volta à vida que ela viveu aqui. Porque o caráter, a natureza da pessoa é recorrente. E a pessoa volta a ser o que ela era. Porque quando passa o deslumbramento da vida nova, quando passa o medo do castigo, quando ela aprende, né, o que é o céu e o que é o inferno, então ela quer voltar a falar e fazer as mesmas coisas que fazia aqui. Se for uma pessoa boa e sincera, não vai haver mudança para ela, porque ela vai continuar sendo aquela pessoa sincera, honesta e correta que ela já era. Mas se for uma pessoa hipócrita, então agora ela vai transformar a sua face. Aquilo que ela falava que era só de boca para fora, ela não fala mais. Ela vai ser proibida de falar uma coisa e ser outra. Então aí que acontece o julgamento da pessoa, porque é como se tirasse a máscara e aí aparece o real caráter da pessoa. Ou seja, aquilo que ela era por dentro se manifesta lá no segundo estado do mundo dos espíritos, não no primeiro. Então o segundo estado é o estado de abertura, de revelação de caráter. E quando esse estado se manifesta, as pessoas boas se separam das más, porque vê que aquela pessoa, na verdade, era hipócrita. As coisas que ela falava eram falsidades e o que ela quer é o mal. Então essa separação é o juízo para ela. Não tem um tribunal, um anjo com espada, nem ninguém. A própria pessoa se separa dos indivíduos, ou seja, há uma separação. O terceiro estado existe para aqueles que vão ser preparados para o céu, que é um lugar de instrução, porque a gente sai daqui levando muita ideia ainda imperfeita, até muita crença inútil, até muita bobagem. Então a gente passa por um estado de aprendizagem, mas o caráter da gente não muda. Isso aí, a vida de salvação, a vida espiritual, a caridade, a gente adquire aqui nesse mundo, não adquire mais na vida eterna. Para as pessoas que não vão ser preparadas para o céu, não tem o terceiro estado. O terceiro estado para ela é procurar um lugar onde ela vai se dar melhor, onde ela se sente melhor, mesmo que seja como um porco na lama, onde ele se sente bem e por ali ele vai. E na misericórdia de Deus, Deus provê que haja lugares para até as pessoas más possam ter algum tipo de vida, algum tipo de proteção, para que outros que são piores do que ele não vão fazer mal a eles. Ou seja, Deus não se afasta nem sequer dos piores demônios no inferno. O Senhor protege e guarda e sustenta. Ele não retira a vida dele, né? A pessoa continua usufruindo da vida que recebeu de Deus, mas só que agora essa vida ela transforma em uma vida infeliz, uma vida infernal. Então é por isso que o juízo acontece no mundo espiritual sobre pessoas que já estão no corpo espiritual. No número 32 do livro, ele fala, eu vou acrescentar aqui um arcano que foi mencionado na obra O Céu e o Inferno, que ainda não foi descrito. Cada um, depois da morte, é levado a alguma sociedade, tão logo entra no mundo espiritual. Mas, em seu primeiro estado, os espíritos não sabem isso, porque então se acham em seus externos, e não ainda em seus internos. Quando o espírito é assim, ele vai para aqui e para lá, onde quer que os desejos de sua mente o levem. Contudo, ele realmente está onde está o seu amor, isto é, a sociedade onde estão aqueles que se encontram em um amor semelhante ao dele. Quando o espírito está nesse estado, ele aparece em muitos lugares, em todos eles como presente de corpo,
mas esse é apenas uma aparência. Mas tão logo ele é conduzido pelo Senhor ao seu amor dominante, ou seja, quando ele mostra aquilo que ele realmente é, ele desaparece dos olhos dos outros e então aparece no lugar onde ele vai estar, onde ele deseja estar. Porque lembra que para o Espírito não existe lugar, o espaço é relativo. Então o Espírito pode estar no meio de outros e ele sai dali e aparece no lugar onde a afeição dele, o desejo dele o leva. Continuando, ele diz, pode-se constatar por essas coisas que o juízo final somente pode acontecer no mundo espiritual. Não só porque cada um lá está numa vida idêntica à que teve no mundo, como também porque cada um lá está com aqueles que estão numa vida semelhante. Assim, cada um está com os seus. Mas é o oposto no mundo natural, porque aqui os bons e os maus podem estar juntos, e um não sabe o que o outro é. E não são separados, segundo o amor de sua vida. Mas ainda é impossível qualquer um estar com o corpo natural, ou no céu ou no inferno. Por isso, para cada homem que vai para um lugar ou para o outro, é necessário que ele deixe o seu corpo natural, e depois de tê-lo deixado, seja julgado em seu corpo espiritual. Assim, é o homem espiritual que é julgado, como acima se disse, e não o homem natural. E foram todos que morreram e que estavam reunidos no céu, que passaram por esse juízo final que houve, que foi o juízo coletivo, porque até ali não havia o juízo individual. As pessoas iam, se reuniam e conviveram lá durante 17 séculos, desde o julgamento anterior. Em 1757, o Senhor fez essa separação no mundo espiritual e organizou céus novos. E aí aconteceu, então, o juízo coletivo, final. E daí para frente, existem juízos individuais. O último dos 3 pontos que nós vimos nessa sessão é que, com relação ao momento do juízo final. Quem se lembra da Bíblia, quando fala do tempo do juízo final, fala que daquela hora e dia, ninguém sabe, a não ser o Pai. Aí a pessoa que pensa em 3 pessoas separadas, imagina o pai ali calado, ele não fala nada com o filho está preparado para ver, mas não sabe a hora que o pai vai mandar, e as pessoas ali, uma sabe mais que a outra, não é? Então daí vem uma ideia de Deus com um Deus mais sabedor das coisas do que o outro, porque o filho nem sabe o dia que vem, mas Deus sabe. Deus não conta para o filho por quê? Porque não confia que o filho vai contar para os outros, sei lá, talvez. Pensem bem, quer dizer, uma coisa bem piegas acontecendo aí. Mas ele está dizendo que o divino amor é que determina o tempo, não é a fé. A misericórdia de Deus é que vai determinar quando acontece o juízo, e não a divina sabedoria, que é o Filho. O que determina o tempo do juízo... O que determina o tempo do juízo, nós lemos aqui, existe um fator determinante. Se analisarmos o que o Senhor diz em Mateus 24 sobre a consumação do século, ali o Senhor dá, vamos dizer assim, dicas ou sinais. Tá? Ele fala, por exemplo, de aparecimento de falsos cristos, fala de guerras, fomes, terremotos, fala de perseguição aos fiéis, fala de falsos profetas, multiplicação de iniquidade, esfriamento do amor de muitos. Então, por isso, quando a pessoa vê esses acontecimentos naturais, esses eventos, ela fica tentando aplicar aquilo ao tempo do juízo final e dizer, Jesus está vindo, é o sinal dos tempos. Não pode acontecer nenhuma catástrofe grande como essa pandemia agora, que a pessoa fala, é o sinal dos tempos, é o tempo de juízo. Mas isso sempre aconteceu no mundo e sempre vai acontecer, não é? Essas coisas que o senhor está falando, não está falando de coisas físicas. Quando o senhor fala de guerra, falso Cristo, fome, terremoto, falso profeta, perseguição, ele está falando de coisas espirituais. São coisas pertinentes à igreja ou pertinentes ao homem espiritual. São guerras e tentações que acontecem no homem entre a sua vontade antiga e a sua vontade nova. É fome de aprender a palavra. É terremoto, que é a mudança de estado da igreja. É falso profeta, que é ensinamentos errados, errôneos que acontecem dentro das religiões. Esfriamento de amor, iniquidade, ou seja, são estados espirituais, falando de coisas espirituais. A gente não pode tentar ver isso acontecendo no plano material, porque desde o começo, antes da era cristã, existia terremoto, existia guerra, existia fome, existia falso profeta.
Mas o senhor está falando, então, não literalmente. O senhor está falando segundo uma simbologia, ou seja, o senhor está falando de coisas espirituais. São acontecimentos que se passam no plano da mente da pessoa, do espírito, e coletivamente no plano da igreja. Porque o conjunto de pessoas que têm a mesma fé forma uma igreja, uma denominação, mesmo que seja uma denominação espiritual, não necessariamente formada, organizada civilmente. É preciso, então, nós entendermos todos esses sinais que o senhor falou como dentro da sua simbologia, ou seja, no seu significado espiritual. Ele fala em Mateus 24, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, quando a gente considera este sinal, a abominação da desolação no lugar santo, e aqueles outros, nós podemos, até pelo sentido da letra, entender que falsos cristos, falsos profetas, iniquidade, esfriamento de amor, a abominação no lugar santo, é possível deduzir que ele está falando de coisas da religião, coisas da vida espiritual, não coisas terrenas. Porque iniquidade e amor são coisas relativas ao espírito do homem. Então, o Senhor está falando do estado da igreja no mundo. Então, o que determina o tempo do juízo final são transformações que acontecerão ou acontecem no estado da religiosidade do mundo. A gente pegar todas as igrejas do mundo, todas as igrejas cristãs, coletivamente, o que é essa dispensação religiosa que nós estamos vivendo nesse século, ou nesse milênio, né? O conjunto de crenças, com toda a sua variedade, forma uma religião, um cristianismo, ou mesmo fora do cristianismo, no islamismo. Então, existem religiões em todos os lugares onde essas religiões existam, e o conjunto delas, né, elas vão influenciar o modo de vida que as pessoas levam. Então, a gente pode dizer assim, a espiritualidade em geral da humanidade, aí a gente inclui todas as religiões cristãs, não os cristãs, né? Ou seja, o modo como as pessoas se reportam a Deus no plano coletivo, a gente chama isso então de a igreja em geral, é isso que determina o tempo do fim. Ou seja, quando o estado espiritual da humanidade, qualquer que seja a religião, tá certo? Quando o estado espiritual da humanidade chegou no estado de treva, o estado de guerra interna, o estado de fome da palavra, o estado de transformação destruidora, como terremoto, como todas essas coisas acontecerem numa forma destrutiva no plano espiritual, isso é que determina o tempo da vinda do Senhor. E foi acontecer o que aconteceu, então, no século XVIII, quando a humanidade, ou seja, as religiões, a igreja cristã chegou no estado de transformação tão grande, de perversão tão grande, que o Senhor fez seu advento no mundo espiritual para repor em ordem as coisas. Por isso ele fala, o juízo final acontece quando é o fim da igreja. E o fim da igreja é quando não há fé, por não haver caridade. Ou seja, a dispensação da igreja cristã, que o Senhor começou, da igreja primitiva, a igreja que estava em sua pureza, em sua integridade, com os discípulos, os apóstolos, durou até o século XVIII. Em 1700 metade do século XVIII, 1750 por aí, a igreja tinha chegado no estado espiritual tal que chegou no que é descrito aqui, estado de tentação espiritual, estado de falso ensino, estado de... no sentido da letra da palavra para nós, mas ele apareceu também no mundo dos espíritos, e as pessoas que estavam no mundo dos espíritos viram o Senhor se manifestar. E lembra que nós falamos aqui que quando falo todo olho verá? Isso não se aplica no sentido natural, mas se aplicou-se no sentido espiritual. Porque todos viram a vinda dele lá, porque lá não existe a impossibilidade do espaço que a gente tem aqui. Nós tomamos então conhecimento de que a vinda do Senhor aconteceu quando a igreja chegou no estado tal de isolação, um estado de
de deterioração. Há muitas razões para que o juízo final aconteça quando é o fim da igreja. A principal delas é que então começa a aparecer o equilíbrio entre o céu e o inferno. E com esse equilíbrio começa a aparecer a própria liberdade humana. Então, quando o equilíbrio estava sendo ameaçado, ou seja, quando o mal chegou num ponto muito grande, que já estava influenciando o mundo dos espíritos, o Senhor então vem e fez uma intervenção e tirou do mundo dos espíritos aqueles que estavam lá influenciando o mundo e restaurou a ordem. O influxo divino podia agora chegar na mente natural do homem. Porque o que acontecia, isso a gente já vê mais lá adiante, o que acontecia é que o conjunto de maus espíritos que estavam reunidos no lugar só do mundo dos espíritos, a esfera de maldade, de falsidade deles fazia como que houvesse uma nuvem escura, simbólica, e essa nuvem escura impedia o influxo da luz divina até o mundo natural. E é por isso que quando o Senhor veio e dissipou essa nuvem e afastou os maus espíritos e elevou aos céus os bons, houve uma restauração da liberdade para o homem no mundo, porque a luz divina pôde brilhar e chegar nas mentes. É quando há, então, uma era, uma época de liberdade. A gente falou aqui da outra vez, muitas nações passaram a lutaram por independência de outras, saíram da sujeição que tinham outras nações a partir daquele ano, 1700, metade do ano 1750, né? E houve também um crescimento da intelectualidade, da inteligência, a era dos reformistas, dos enciclopedistas franceses, a era do iluminismo. Isso tudo é decorrência da restauração da ordem e do brilho da luz no mundo dos espíritos. E a consequência, o efeito do juízo final. E é interessante que Swedenborg escreve isso em 1757, falando que a ordem seria restaurada e que a luz brilharia. Swedenborg não chegou a ver a independência americana em 1776, nem a Revolução Francesa, 1789, nem dos outros países que vieram depois, né? Nem esse avanço do conhecimento que veio na geração logo após a dele, mas ele falou e previu, e disse isso, que de fato foi um efeito do juízo final. Então, o que determina o tempo do juízo final é o estado espiritual da igreja. Quando a igreja chega no estado tal de enfermidade, o Senhor vem para restaurar a ordem, vem para curar a igreja. E ele cura como? Trazendo ensinamento novo, colocando à disposição das pessoas verdades espirituais que podem libertar das trevas, da escravidão mental, que muitas pessoas ainda vivem no cristianismo, numa fé histórica, ou seja, crê naquilo que ele ensinar sem refletir se aquilo serve ou não, se aquilo atende à razão, se aquilo é compatível com a inteligência, com a racionalidade. Então, o Senhor liberta as mentes, mesmo que isso tenha acontecido há mais de 200 anos, mas a igreja cristã continua, né, exercendo esse poder, mas, infelizmente, o que a gente tem visto é que a deterioração continua cada vez maior. Porque hoje, infelizmente, as religiões se transformaram mais coisas materialistas do que espirituais. Poucas igrejas ensinam mais verdades espirituais da palavra e nem tem. As igrejas hoje, em sua maioria, as evangélicas, estão voltadas principalmente para a busca da prosperidade material ou a busca de um bem-estar físico, a cura. Então, se não é cura, é prosperidade. E o que é isso? Vai tornar a religião uma coisa rasteira. Jesus não veio ao mundo para curar coisa física, para curar doença física. Ele não veio ao mundo para fazer ninguém rico. Ele veio para trazer a saúde do espírito. Como fala no Apocalipse, que a palavra dele é representada pela folha, pela árvore da vida, e fala, e as folhas dessa árvore são para a cura das nações. Ou seja, quando a gente aprende na palavra e a gente conserta um defeito de caráter, quando a gente afasta o mal de nossa vida, a gente pode então ser útil ao próximo. Então a folha dessa árvore nos curou. É essa cura que o Senhor quer operar em nós. Essa é muito mais importante que a cura do pé, do braço, do olho, da cabeça, porque essas coisas vão ficar aqui no mundo, mas o espírito. Ele falou em outro lugar, a gente não deve temer aquilo que mata o corpo e depois não pode fazer mais nada. Mas a gente tem que temer aquilo que pode matar o corpo e depois lançar no inferno, que é o pecado. Não é o pecado que destrói o corpo e a alma. É do pecado que a gente tem que ter medo.
Tá certo? Existe uma outra interpretação para essa passagem, que é: a gente tem que temer Deus, porque Deus tem o poder de lançar no inferno. Mas esse é um erro. O Senhor não tem poder de lançar no inferno, porque o Senhor só tem poder para o bem. A pessoa mesma se lança no inferno. Outra coisa interessante, eu vou abrir só mais um parênteses pequeno aqui, não vou entrar nesse assunto, quando fala da onipotência divina, que não fala assim: Deus pode tudo. Deus não pode tudo. A onipotência dele não é absoluta, como a gente aprendeu. Não é? Eu falo a gente porque eu passei quando criança, depois até quando jovem, no ensinamento do kardecismo, e depois da igreja evangélica, igreja batista, e depois de religiões orientais, sem fazer parte do grupo, mas pela leitura. E eu aprendi nesse lugar as coisas boas e também coisas que hoje eu vejo que não faz sentido. Uma delas é que a onipotência divina. A gente aprende que Deus pode tudo. Mas nós aprendemos na obra verdadeira de João Cristão que Deus não pode tudo. Por exemplo, Deus não pode fazer o mal. Porque o mal é contra a essência dele. Então é fora de cogitação Deus fazer o mal. Deus só pode fazer o que está dentro da esfera do amor dele. Então, quando fala assim: então Deus não pode fazer o mal, não pode nem quer. Por quê? Não faz parte da essência do caráter, do amor dele fazer o mal. Então é relativa. A onipotência divina marcha dentro da esfera da ordem e do bem. Isso nós aprendemos no verdadeiro religião cristã. Então é dito que não há mais fé por não haver mais caridade. Olhe bem. Caridade é o núcleo, é a essência. A fé é a forma. Caridade é a alma, a fé é o corpo. Então, quando a alma sai ou desaparece, o corpo morre. Então, o fato de não ter mais fé na igreja é porque não há mais caridade verdadeira. E quando fala caridade, é um outro tópico que a gente vai ver, acho que na sexta palestra, no sexto vídeo. Quando fala caridade, a gente pensa, também por causa do kardecismo, caridade é você comprar pão e dar ao pobre. Você pegar uma marmita e dar um faminto na rua. Você pegar um casaco e no frio você... Isso aí nós chamamos de obras de caridade, benefícios de caridade. Mas a caridade mesma que a palavra fala é outra coisa, é algo mais elevado. É, primeiro, deixar de fazer o mal. Essa é a primeira coisa da caridade. Porque ninguém pode fazer o bem fazendo o mal ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa da caridade é deixar de fazer o mal. Porque quando você deixa de fazer o mal, você deixa de ser dominado por aquele mal, então você pode se tornar um instrumento útil e Deus te leva a fazer o bem. Quem não quer deixar de fazer o mal não pode ser instrumento de Deus, e Deus nunca força a pessoa. Deus não pega e transforma ninguém em instrumento dele. Ele espera que a pessoa tenha a decisão de deixar de fazer o mal. É da liberdade de decisão da pessoa. Então, caridade é, primeiro, deixar de fazer o mal. Segundo, fazer os bens do seu uso, da sua vocação, do seu chamado, do seu serviço. Aquilo que você tem para fazer, a gente tem que fazer da melhor maneira possível, porque isso é justo, porque isso é o correto. Porque é assim que o Senhor quer que a gente faça. Caridade, então, sem deixar de fazer o mal primeiro, não é caridade. Então, quando as pessoas deixam de se preocupar com isso, com o mal, quando elas não fogem do mal, quando elas não se policiam mais quanto ao mal, elas também perdem a fé. Por quê? Porque elas voltam as costas para Deus. Eu não posso querer continuar fazendo mal e cultuando e adorando a Deus. A primeira coisa que um indivíduo mal faz é se afastar do divino. Ele não quer nem saber de Deus, porque sabe que Deus vai falar na consciência dele que aquilo é errado. Então ela tampa os ouvidos, ela anula a consciência, porque ela quer continuar fazendo mal. Como diz a palavra, quem ama a luz, vem para a luz, para que essas obras sejam manifestas. Mas quem está nas trevas não vem para a luz, para que essas obras não sejam manifestas. Ou seja, a pessoa fica na escuridão, porque ela não quer aparecer. É quando você está numa casa abandonada e você acende a luz, abre a porta, as baratas escondem, correm, escondem, os ratos se escondem. Porque quando a luz vem, o mal é disperso e se esconde porque foge da luz, porque é da treva. Então, quando a caridade deixa de existir na igreja, a fé também deixa de existir, porque a fé depende da caridade. Assim, a mesma relação que existe entre o sol e a lua. A lua não tem luz própria, a lua reflete a luz do sol. Por isso que quando fala que o sol se apaga, a lua também deixa de dar luz. Por isso um sinal do Apocalipse simbólico é o sol apaga e a lua se torna em sangue. Ou seja, quando o amor esfria,
o que é fé se torna violência à verdade. É assim que a gente entende. De fato, esse sol visível, essa lua, não vão desaparecer. Pode até acabar, mas não por uma ação divina no final dos tempos. Né? Porque todo corpo natural ele pode desaparecer um dia. Inclusive, esse planeta Terra, mas não porque é o juízo final. Quando chegar um tempo de vida do universo natural, as estrelas e planetas, elas desaparecem e acabam. E aí, o que a gente aprende no livro, na continuação do juízo final, é que quando acontece isso, é possível, ele fala, é possível que a raça humana deixe de existir em um planeta. Mas quando acontece isso, os espíritos são transferidos a outro planeta, porque os anjos e espíritos dependem de uma base da raça humana no mundo natural para existir. Então, o que determina o tempo do fim da igreja é o esfriamento do amor e a transformação da fé em falsidade, ou seja, o amor e a fé. Não havendo mais caridade, também não há mais fé. Quando isso acontece, o Senhor faz, então, a sua vinda e o seu juízo. Isso aconteceu no ano de 1757, no decorrer do ano de 1757, e nós vamos ver mais para frente como aconteceu isso. E como esses sinais que são preditos no Apocalipse aconteceram lá visivelmente, embora para a gente sejam espirituais, mas no mundo espiritual as correspondências se manifestam. E finalmente ele fala, toda igreja em seu começo é espiritual, porque ela começa pela caridade. Mas no decorrer do tempo ela se desvia da caridade para a fé. Então, de interna ela se torna externa, ou seja, ela vai progredindo cada vez mais para o materialismo. E quando a igreja se torna externa, ela chega a seu fim, porque então tudo é posto no conhecimento e quase nada é posto na vida. E tanto quanto o homem de interno se torna externo, a luz espiritual nele escurece, até ao ponto que ele não pode mais ver o divino vero pela verdade mesmo, isto é, pela luz do céu, pois o divino vero é a luz do céu, mas ele vê somente pela luz natural, pela luz da natureza. E tudo que diz respeito a Deus, a vida espiritual, ele interpreta segundo a luz natural, segundo o conhecimento natural. E quando o homem interpreta as coisas de Deus segundo a sua ideia natural, é como se as estrelas caíssem do céu na terra, porque as estrelas representam o conhecimento da palavra. Quando a igreja ensina coisas materiais enquanto devia ensinando coisas espirituais, é como pegar a estrela e botar no chão. Elas deviam estar lá no céu, quer dizer, no seu homem interno, lá na sua consciência, para brilhar e marcar ponto e direção, e sinalizar o rumo de sua vida, né? Como antigamente se viajava, navegava no mar pelas estrelas. Né? Mas, infelizmente, quando as religiões se transformam tão materiais, que os ensinamentos são todos relativos ao bem-estar físico, prosperidade material, o coisa do dia a dia, ou autoajuda, que não deixa de ser uma coisa material também, é o cumprimento dessa profecia, as estrelas caindo do céu na terra. A gente, depois, quando compreende esse simbolismo do juízo final, a gente lê o Apocalipse agora, a gente vê muita coisa e compreende muita coisa que, de fato, acontece no plano do espírito, no plano da vida espiritual de cada pessoa, como aconteceu no plano da igreja. As coisas espirituais chegando ao seu fim, o bem e verdade desaparecendo, né? Porque não havendo mais caridade, não há mais fé. E é isso que determina, então, o tempo do juízo final. Nós vamos ver na continuação... Deixa eu ver aqui, se eu tenho aqui o... Nós vamos ver na nossa continuação sobre o terceiro ponto singular da fé, que é uma coisa que eu comecei a falar. Os males não devem ser feitos porque são do diabo e vêm do diabo. E nós vamos ver também a importância e a necessidade da penitência dos males, ou seja, de deixar de fazer os males, e o autoexame e a confissão dos males com pecado. São assuntos bem extensos que eu vou tentar resumir. Mas vocês estão vendo que a gente está falando agora do juízo final. O juízo final acontece quando a igreja chegou no estado quando perdeu a caridade. Tá certo? Então tem a ver agora com
a caridade, cuja primeira coisa é deixar de fazer o mal. Então, uma coisa ajuda a outra no entendimento do ponto. Agora você vai entender o que a igreja tradicional deixou de fazer, né? Quando deixou de seguir esse terceiro ponto, o terceiro singular da fé, né? Os males não devem ser feitos. Quando o homem não se preocupa com isso, né? Ele continua fazendo mal, porque para a gente vou dizer de modo assim bem rude, para a gente ir para o inferno não precisa fazer nada. Basta você continuar fazendo o que você fez. Mas para você ir para o céu, você tem que lutar. Porque é como uma corrente de um rio. Quando você nasce, você cai na corrente da hereditariedade e da vida ativa, das influências da educação tortuosa, às vezes, da influência do meio de comunicação, diversão. Então, você vai indo, a corrente do mundo vai te levando, do mundanismo, melhor dizendo. Mas para você fazer o caminho do céu, o caminho estreito, o caminho apertado e difícil, você precisa se esforçar para ir contra essa corrente. Então é preciso deixar de fazer os males porque são do diabo e vêm do diabo, ou seja, porque são contra Deus. Então existe um esforço. Sem esse esforço a gente não consegue desenvolver a nossa regeneração, a vida espiritual. Então, veremos isso na próxima semana. Eu espero que isso vai complementar mais o ponto do fim da igreja, né? Da falta de caridade e, consequentemente, a falta de fé. E eu espero que as coisas vão ficando cada vez mais claras, né? E, embora eu digo sempre que é bem difícil você tentar resumir bastante coisa em pouco tempo, e por isso eu sempre recomendo que vocês leiam não só o Juízo Final e a Babilônia Destruída, mas os outros livros da obra de Swedenborg, porque são literatura importantíssima para a nossa vida espiritual, porque ensina como a gente deve viver, o que é a caridade, o que é a vida, né? Quais são as nossas responsabilidades, nossos usos aqui nesse mundo. Sem isso, a gente fica na escuridão, porque se a gente for depender do ensinamento tradicional e literalista que a gente recebeu, a gente não faz outra coisa senão continuar cego e nas trevas, infelizmente. Agradeço a vocês e fico à disposição para vocês fazerem qualquer comentário ou pergunta ou para debater o tema. Pastor, eu gostaria de agradecer, pastor Cristóvão, algumas pessoas que eu convidei que estão aqui presentes, o Valber Pinheiro, lá de Brasília, o doutor Bambil, que estava também no YouTube, a Marisol, o Marcos, o Maltaca, o Tiago, a dona Marta, o Francisco, o Luiz Mauro e a esposa, que eu estou vendo ali, o Budal, a Nath, que estava no YouTube também, e a Vanessa. Muito obrigado pela presença de todos. Eu também agradeço. Você convidado do Dr. Jorge, uma satisfação e é um privilégio para mim poder falar um pouco do que a gente aprendeu, né, nessa doutrina. E eu fico à disposição, né, para qualquer pergunta que vocês tenham. Cristóvão, Oi? você falou Cadê você? Agora que apareceu? Não, eu estou aqui todo o tempo. Não, eu cheguei 10 minutos depois. Mas você falou que Deus não pode, não é? Porque é contra o estado dele. E você disse que ele não pode e nem quer. Mas a razão que ele não pode é porque ele não quer. Não é porque ele é divino amor e deste amor vem a divina sabedoria. Não é? Então, desde que ele ama todos, ele não vai fazer mal. Exato. Não é por causa do amor que ele tem para todos nós. Não é? Exato. Então, é certo. Por isso, ele não é limitado, porque o amor divino é infinito. É só que o mal que é limitado. É por isso que ele não faz. Okay. Exato. Como eu falei, em vez de João Pessoa, ele marcha dentro de uma esfera, né, do amor dele, da ordem. Tá bem, obrigado. Francisco, queria fazer uma pergunta, Francisco. O Francisco fez uma pergunta aqui no chat aqui. Um ato ou uma ação e a conformação dessa ação quer
quer seja boa ou má, é feita no homem enquanto vivo no mundo. Qual a relação entre a confirmação de um ato com a imputação e o juízo? Qual a relação entre a confirmação de um ato e a imputação do juízo? É o que o Francisco está perguntando. Eu não sei se ele está ali. Você pode pegar o chat embaixo, Cristóvão, e ver a pergunta escrita. Veja aquela coisa de chat. Clique nisso. Obrigado. Um ato ou uma ação e a confirmação dessa ação, queira seja boa ou má, é feita no homem enquanto vive no mundo. Qual é a relação entre a confirmação de um ato com a imputação e o juízo? Eu não sei se eu entendi, então não sei se a resposta vai ser adequada. Eu acho que a gente pode pegar o que o senhor falou sobre adultério. Ele falou, visto que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar para a mulher com intenção de cobiçar com ela, já em seu coração cometeu adultério. Aí não tem o ato, mas tem o ato, porque a intenção, tá certo? Ele não se manifesta em ato aqui, mas vai se manifestar certamente no mundo espiritual. E como é espírito que pensa e o espírito que faz, em espírito ele já fez. Então, nesse caso aí, a pessoa que pratica em espírito, isso vai ser considerado como ato e isso vai ser imputado como ato. Não sei se a resposta... Alguém entendeu melhor? Eu não entendi. Diferentemente, se a pessoa, por autocompulsão, né, se limita a fazer aquilo e vai afastando aquele pensamento, afastando aquela intenção. Né? Então, ela, com o tempo, ela vai afastando isso para as periferias da sua memória, né? E o senhor pode entrar com novos amores no seu coração e preencher os seus pensamentos e suas afeições com esses novos amores. Né? Eu quero fazer uma pergunta. Tem outras perguntas que estão surgindo ali embaixo no chat, viu? Eu estou vendo aqui. E tem 2 perguntas novas no chat também. Ok. Quem falou que gostaria de fazer a pergunta? Marcos. Cristóvão, quando você falou em 1757, quando houve o juízo final no mundo espiritual, né, que houve, né, abriu a liberdade e que aí o intelectual, né, da humanidade, né, melhorou, né, em relação ao amor ao próximo e também assim, as coisas, a ciência e tudo cresceu. Eu queria saber se houve algum relato também de que o que aconteceu no mundo espiritual, houve alguma coisa aconteceu no mundo natural, como assim um terremoto, alguma coisa relativa à correspondência do mundo espiritual. Não sei se você está compreendendo. Olha, o que a gente sabe é que todas as coisas que acontecem no mundo espiritual, elas são efeito de coisas que acontecem no mundo espiritual. Não necessariamente na mesma ligação. A gente não pode aqui fazer as ligações do ponto e dizer isso é por causa daquilo. Mas, de fato, houve terremoto no mundo naquela época, grande terremoto, né? Quem mencionou da outra vez aqui, acho que foi Andy, terremoto de Lisboa, naquela época, né? Mas eu não sei se é possível a gente dizer exatamente isso, foi consequente. A única coisa que a gente pode dizer exatamente é que fala lá que restaurou a liberdade. Por quê? Porque os maus no mundo dos espíritos, eles toldavam, eles cobriam o influxo do mundo espiritual. E, de fato, a gente vê efeito. Mas o efeito que a gente está vendo, a gente é que faz a dedução. Quando a gente fala de dependência dos países e a era dos profetistas, a gente é que está fazendo a ligação. Tá certo? Não tem expressamente, eu creio que não tem expressamente dizendo isso aconteceu em função daquilo. Nós é que fazemos essas, no termo que política vai dizer, ilações, não é? Desses pontos. Tá. Não, tá bem complicado. Marcos, você falou que amor do próximo começou. Realmente, eu não acho muito mais amor do próximo, mas mais liberdade para ter. Liberdade, isso mesmo. Isso. Inclusive, depois desse período também, o naturalismo e o ateísmo, né,
começaram a plantar raízes, né? Então, porque houve justamente essa liberdade maior, né? É interessante que, indiretamente, o naturalismo veio indiretamente por meio da igreja. Da igreja. Porque fala no céu e inferno 1. Porque fala que o naturalismo nasce da negação dentro da igreja, infelizmente. Ou seja, por tabela. Não veio diretamente do mundo, mas passa pela falsidade da igreja e chega no mundo. Né? Tem uma pergunta aqui, Marisol. Muitas vezes definir o bem do mal nem sempre é tarefa fácil. Seria estimular o amor a melhor medida para conhecer o caminho correto? É a pergunta interessante, mas eu falo definir, ou seja, talvez distinguir o bem do mal, né? Que é difícil distinguir. É por isso que eu acho que nós temos na palavra ensinamentos, porque a palavra fala quais são os males que são pecados. Tá certo? Então, se a doutrina de vida ensina quais os males que são pecados e as suas diversas formas, entendido espiritualmente ou entendido naturalmente, né? Por exemplo, existe uma aplicação do mal de não matar. Literalmente, entende-se enfiar faca ou dar um tiro e matar a pessoa. Mas no sentido um pouco mais aprofundado, significa você destruir a honra, destruir a reputação de a pessoa, que também é matar, porque diz lá em Verdadeiro Religião Cristã, para muitas pessoas a honra e a vida andam lado a lado. Então, destruir a honra da pessoa também é matar a pessoa. Mas isso ainda está no plano natural. Mas no sentido espiritual, por matar, aí você já entra na destruição da caridade do bem, da caridade, da destruição da falsidade, perdão, da verdade. Porque agora é destruir a vida espiritual da pessoa, ou atentar contra a vida espiritual da pessoa, ou tirar das pessoas os meios pelos quais ela pode aprender a verdade e adquirir a salvação. Então, dá diversas maneiras de você atentar contra esse mandamento, no plano natural, no plano espiritual, e até dado no plano celeste também, em verdadeira religião cristã. Então, eu acho que a gente parte dos 10 mandamentos, que ele deixa bem claro quais são os males que são pecados, e depois a gente entende esses 10 mandamentos de uma forma estendida, as implicações dele no sentido natural, no sentido espiritual. E no mais, o Senhor, então, quando a gente aprende, as verdades que a gente aprendeu formam na gente uma consciência. E essa consciência vai dizer exatamente na hora necessária se aquilo é um mal que a gente tem que deixar de lado, tá certo? Porque é a voz de Deus falando. Nunca vai faltar um momento que a nossa consciência ou nunca vai acontecer um momento que a nossa consciência vai falhar conosco. Ou não vai falar nada, vai ficar mudo e vai deixar a gente cometer o mal. Sempre, se a gente busca o conhecimento da palavra, se a gente se volta para o Senhor, a gente vai ter essa voz lá dizendo, não faz isso porque isso é um mal, porque isso é um pecado. Nas coisas mais sutis, quando o nosso escrúpulo, né, talvez a gente não sabe muito bem se é certo ou errado, mas lá dentro a gente vai ter uma voz que vai dizer, é errado, né? Ou não. Então a gente depende o quê? Dessa luz interna, para a gente ver o que é verdade e o que não é. É por isso que a gente falou da outra vez aqui, aquele versículo que fala, na tua luz veremos a luz. A própria palavra nos ensina, né, as coisas que a gente deve deixar de fazer e é isso que a gente deve fazer também. E isso aí em todas as áreas da vida. Então, se a gente tem esse ditame interno, que é a voz de Deus dizendo o que é certo e o que é errado, eu creio que fica cada vez mais fácil definir o que é mal, o que é bem, o que é pecado, o que não é, eu acho. Correto? Cristóvão, também no começo da vida, é os pais que ensinam a criança que é bom e que é mal. A primeira palavra, mandamento que a criança ouve é não. Não é? Quer dizer, não faça isso. E os pais começam a ensinar. E coisa interessante, mesmo as pessoas que acham que uma pessoa é salva pela fé só, eles ensinam aos seus filhos os 10 mandamentos para viver bem. Porque os pais querem que os filhos vivem bem. E eles não ensinam a criança fé só, porque eles sabem que se a criança acha bom já, ele vai fazer mal, não é? É coisa interessante isso.
Uhum. Outra pergunta. Tudo bem que a gente, né, que já leu bastante, né, os escritos da Nova Igreja, e sabemos que esse juízo final né, para nós diz que é o último juízo final, né, que foi restabelecido a ordem, né, no mundo espiritual, e que essa liberdade, né, foi aberta para o homem, né, se instruir, né, ou seja, querer saber os arcanos do céu. Mas para outros que ainda não conhecem, você pode responder se ainda vai acontecer, pode acontecer um outro juízo além deste que já houve em 1757? Por isso que ele é chamado final. É porque foi o último. Agora acontece o juízo... Esse entendimento. É mais para quem está... Acontece o juízo individual nosso, de cada um quando entra no mundo espiritual. Você falou sobre isso. Né? Agora, a coisa interessante sobre o juízo é que a gente pode se preparar para o nosso juízo final antecipando. Quando a Marisol perguntou sobre o mal, no momento em que a consciência dela faleça, o mal não faça, ela vai, se ela disser não vou fazer, ela antecipou um juízo e ela separou o bem e o mal nela. Então, ela está se preparando para o céu aqui. Por isso, ela persistir em fazer isso. Quando chegar no mundo espiritual, o juízo dela vai ser brando porque ela começou a fazer a obra aqui. Não é? Então, o juízo final nosso, que a gente começa aqui com essa luta aqui, que a gente vai entrar no terceiro ponto, terceiro singular da fé. Quando a gente se afasta do mal, quando a gente foge do mal porque é pecado, a gente está fazendo juízo dentro da gente, um mini juízo, né? Para poder adquirir... O autoexame, né? Porque, como nós falamos outra vez, se a gente não adquire o céu enquanto está nesse mundo, a gente pode ser um recebe o céu em nós. Quando está nesse mundo, a gente não pode ser recebido no céu quando chegar lá. Então, o juízo final tem que acontecer dentro da gente e a igreja descer dentro da gente. Ou seja, o modo de vida cristão tem que se tornar real nos atos de nossa vida, que é um processo difícil, né? Mas o caminho para o céu é estreito. Por isso é que poucos que encontram, a porta é estreita. E o segundo advento é individual para cada um. Cristóvão, Bruno tem uma pergunta no lado. Você veja? Quero responder à pergunta de Bruno. E como é que começamos a praticar o mal? Quando inicia essa transição e se aprendemos errado? Como é que começamos a praticar o mal? Quando inicia essa transição? E se aprendermos errado? Andy, você pode responder, por favor? Andy? Sim? Você pode responder para nós, por favor? Ok. Well, primeiro a criança, infelizmente, nasce como uma hereditariedade mal. Isso não quer dizer que a criança é mal, porque cada criancinha que morre vai para o céu, sem dúvida. Ele não tem culpa, mas ele tem tendências. E essas tendências, você primeiro ouve isso quando a criança chora à noite e acorda os pais. Ele nem pensa nos pais, ele pensa em si mesmo, não é? Ele gosta demais do pai, mas ele não deixa dormir, não é, Eduardo? Então, a criança nasce, infelizmente, um pouco egoística. O centro do mundo é ele. E aqueles que ele ama são aqueles que dão favores. Mas ele não é mal em si, porque é sua inocência, ele é ignorante. Mas a última pergunta que você faz, e se aprendemos errado, isso foi no negócio que o homem é salvo só pela fé, sem a vida, é um ensinamento errado. E muitas pessoas acham que não importa como eles vivem para ser salvo. Isso é um ensinamento errado. Também tem pais que faz mal para a criança, deixa a criança faz coisas sujas, fornicação e tudo isso, sem eles limitem. Eles deixam tanto liberdade à criança, eles amam ele de qualquer jeito. Isso também é ensinamento errado. Mas a maioria das crianças aprende os 10 mandamentos, ou pelo menos o segundo tábua, não é? Quando é criança, não matarás, não adulterarás. Normalmente os pais querem que a criança age bem. Fortunadamente para a maioria. Mas infelizmente hoje em dia,
há muita falta de ensinamento religioso, ensinamento que Deus não vai gostar. Antigamente dizia Papai do Céu não vai gostar. Hoje em dia eu não sei se isso ainda é dito, não é? Não sei uma resposta. Tem a parte no meio, essa transição, eu acho que quando começa essa transição entre... Para mim, ele começa logo, mas só quando ele é adulto que ele começa a ter culpa. Com 20 anos, como no deserto, se lembra? Quando eles foram para o Egito, para a terra de Canaã, só aqueles com maior de 20 anos morreram no deserto. Os restos que as crianças podiam entrar porque não teve culpa. É um ensinamento muito importante. Criança não tem culpa. Então, a transição para mal mesmo começa com a idade adulta. É o que ele falou, e ligando a pergunta, a gente vê a responsabilidade dos pais em dar um ensinamento correto para os filhos, porque os pais podem facilitar ou dificultar, não é, a vida espiritual das crianças mais tarde. Porque muitos pais se preocupam em dar o alimento natural, a roupa natural, a instrução natural. Mas hoje em dia, cada vez menos pais se preocupam em dar também o alimento espiritual, a proteção espiritual, né? E aí a criança ela cresce com o espírito faminto, raquítico, e o que acontece é que ela às vezes adquire maus hábitos que ficarão mais difíceis para ela quando ela entender as coisas espirituais, para ela deixar, porque a educação dela não visava as coisas do céu, né? Como o Ed falou, quando o pai fala com o filho assim, não faz isso porque papai do céu não gosta, já é um princípio, é melhor do que falar não faz isso porque é feio. Porque quando você fala que Deus não gosta, papai do céu não gosta, já incute na criança a noção de que tem um Deus que governa e que tem uma lei. Isso aí você dá uma semente, que essa semente depois prospera. A Ana Paula faz uma pergunta aqui. Se a pessoa se recusa a ouvir a voz do Senhor, não paramos de ouvi-la, ou seja, a pessoa não para de ouvi-la, por favor, fale sobre isso. Muito obrigado, Ana Paula. Ana Paula, a minha opinião é que Deus nunca cessa de falar com a pessoa. Agora, a pessoa pode tampar os ouvidos, a pessoa pode dar pouca importância à voz de Deus. Mas Deus nunca cessa, porque o amor dele nunca pode se afastar do homem. Como eu falei, o Senhor não se afasta, existe uma região íntima da alma do homem, onde o Senhor habita com o homem. Ele não pode se afastar dali. Mas isso não quer dizer que ele tem conjunção com Deus. O homem que está no mal, ele tem só a presença de Deus, porque Deus está lá. Mas ele não tem conjunção com o Senhor. Então, mesmo as piores pessoas, elas têm a presença de Deus. E Deus faz o que pode para preservar a vida e o sustento dessa pessoa, mesmo no erro que ela está. Deus não pode se afastar, porque, como a gente falou antes, isso seria contra a essência dele, né? Agora, a pessoa pode tampar os ouvidos ao ponto que ela não dá mais importância à voz. O Senhor fala no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Eu acho que ele nunca deixa de estar à porta e bater. Ou seja, vai estar falando o nosso entendimento sempre. Se a gente abrir o entendimento para o Senhor entrar em nossa vontade, aí a gente tem a conjunção com ele. Mas não estou me lembrando agora o número específico que fale disso, mas a minha resposta, a minha ideia é que o Senhor nunca deixa de falar ao homem, ao entendimento, ao coração humano. Obrigada. Amém. O pastor Daniel tem uma pergunta também. Na verdade, certa feita eu fui questionado a respeito de algo por um cristão muito experiente, um pregador do evangelho, inclusive. Ele começou a ler esse livro do Juízo Final e ele me perguntou, mas algo tão grandioso assim, um evento tão conhecido no mundo cristão e fora do mundo cristão como o Juízo Final, porque apenas um homem, né, chamado Swedenborg foi o contemplado a enxergar tudo isso. Isso não seria uma alta responsabilidade de vida
de um homem apenas enxergar algo, ver, escrever e transmitir à raça humana, foi esse questionamento que eu recebi. E o que você responderia? A única argumentação que eu tive no momento é que todos nós sabemos inicialmente que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Mas a argumentação que o Senhor me conduziu no momento a responder foi comparando com o que aconteceu com o sumo sacerdote no dia da expiação, do Yom Kippur, onde uma vez no ano apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para contemplar a Shekinah, para ter o acesso às coisas celestiais. Era apenas uma pessoa que era designada para esse fim. E foi dessa forma que eu tentei fazer um comparativo assim, que o Senhor escolhe homens com uma missão na vida, e a missão do Swedenborg, além de todas que ele teve, foi contemplar também essa visão no plano espiritual, né? Tendo em mente que o juízo final acontece ali onde todos estão reunidos, que é no mundo espiritual, né? Então, só compartilhando essa argumentação, porque são coisas que a gente é questionado, enfrenta dia após dia, e foi uma alternativa. Não sei, de repente, algum de vocês, qual que seria uma alternativa também de resposta? Eu acho que você poderia lembrar ele, porque o Senhor chamou só João para mostrar o Apocalipse. Não foi? Só o apóstolo João. E hoje todo mundo conhece Apocalipse. Não importa quem o instrumento que o Senhor usou. Quando você lê Apocalipse, você não está pensando em João. Você está pensando nas coisas que João descreveu. Swedenborg é a coisa menos importante nessa revelação. Então o Senhor usou só um, porque um é bastante, né, para descrever. O Senhor usou João para escrever o Apocalipse, porque um só foi bastante. A mesma coisa. O que João fez no sentido literal do Apocalipse, Swedenborg foi usado pelo Senhor para trazer no sentido espiritual. Então, o fato de ser um, no começo, não impede que esse crescimento depois vá para milhões ou bilhões. E também, Daniel, muitos assistiram no mundo espiritual. Todos no mundo espiritual assistiram. E Swedenborg estava no mundo espiritual assistindo. Não é como os milhares e milhões das pessoas assistindo. Mas se a pessoa tem inveja, todos nós vamos assistir o juízo final depois da morte. Então, isso que, não é? E seria bom se nós estamos no lado certo, não é? Para mim, essa é a melhor resposta. Se quer ver, vai, não é? Está bom. Bem, boa noite a todos, né? Meu nome é Valber, estou aqui em Brasília e eu gostaria, mais uma vez, de registrar meu agradecimento ao professor Bernardes pelo convite, parabenizar o nosso pastor Cristóvão pela explanação, foi bastante clara, né? E com certeza enriqueceu bastante o meu conhecimento. Eu sou um buscador, né? Vamos dizer assim, né? Então o tema me interessou bastante. Eu acho que foi esse período de sábado, não só para mim, eu acredito que para todos vocês, foi muito bem aproveitado. Espero poder participar de outras palestras e atividades como essa. Eu vou pedir licença para todos vocês, para eu sair. Vou ter que me retirar agora. Em Brasília, né, a gente está vendo o momento que a gente está passando, né, e está tendo uma manifestação bem aqui em frente. Não sei se vocês estão vendo o ruído, está bem alto e eu não estou conseguindo acompanhar muito bem, tá ok? Então, mais uma vez, meus cumprimentos, né? Deus abençoe todos vocês. Amém. E espero que poder participar. Fiz várias anotações aqui no meu caderno. Com certeza vai contribuir para que eu possa ampliar aqui a minha pesquisa e o meu conhecimento. Então, muito obrigado aí para todos vocês.
ok? Obrigado. Obrigado, Valber. Semana que vem eu mando o convite, tá bom? Nós podemos fazer uma oração final e sair todo mundo, né? O que vocês acham? Não, eu não queria acabar com a reunião, não. Tá? A não ser que tenha mais perguntas, né? Mas normalmente agora já é 19 horas, né? São 2 horas que a gente está aqui. E aí a gente pode convidar, né? O professor Jorge tem convidado muitas pessoas e ele vai receber o link e ele vai enviar depois também para... Nós temos um encontro sempre às terças-feiras às 20h30 e às quintas-feiras às 20h30 também. E aí no sábado às 17 horas. Esses três horários, né? Tá bom. Eu vou aguardar, então, a oração final. Tá, então... quer fazer, Andy? Ok. Primeiro, agradecemos ao Senhor pela essa reunião, para que outros podem saber essas verdades tão bonitas e tão claras. E vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, nos céus também na terra. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas a tentação, mas livra-nos do mal. Que teu reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Muito obrigado, então. Boa noite a todos. Ok. Até sábado. Foi bom. O Johnny. O convite para terça-feira está no chat. Só pegar. Pois não, pastor Andy. Eu preciso a senha. Não fala. Todo mundo vai saber. A senha para a conta de arcanacelestes.org. Me manda pelo e-mail. Ok. Porque eles vão acabar no fim do mês. Desculpe. Não manda a vantagem. Enviarei, pastor. Agora não. Muito obrigado, pastor Cristóvão. Nada, obrigado a você. Maravilhosa.